Depois daquela segunda-feira que foi ontem, também conhecido como ontem, que o Messi mostrou mais uma vez que é um dos maiores jogadores da história. Já dá para colocar ele acima do Pelé ou ainda não? Vamos dar uma analisada aqui, tendo em vista que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo não viram Pelé jogar. Então, por favor, não venha com aqueles comentários de o Pelé jogou com o pedreiro, ou então com aqueles comentários de o Messi é o filho da FIFA. Gente, eu não estou querendo diminuir ninguém, nós vamos comparar os feitos, o que nós temos registrado e o que de fato eles fizeram na prática. Não vamos, porque se tivesse VAR na época do Pelé, se tivesse isso, se o Messi não fosse o filho da FIFA, não. Vamos desconsiderar isso aí, vamos considerar o que a gente sabe. O Pelé tem 3 Copas do Mundo, o Messi tem 1. O Messi é o maior campeão da história do futebol, com, se eu não me engano, 46, acho que é 46, não sei se já é 47, títulos conquistados. E aí, claro, tem títulos que ele era coadjuvante, tem títulos que ele já era, de fato, o Messi, como a primeira Liga dos Campeões que ele ganhou com o Barcelona em 2006, o grande protagonista era o Ronaldinho, mas o nome dele tá lá. Então, assim, vamos desconsiderar essas pormenores e vamos aos fatos. O Messi, hoje, de fato, é um dos maiores jogadores da história. E assim, nós vamos pegar aqui alguns detalhes de pessoas que jogaram com o Pelé e de pessoas que viram o Pelé jogar. Quem viu o Pelé jogar e jogou com o Pelé diz que o Pelé está em outro patamar. Porém, todos eles reconhecem que o que mais chega perto do Pelé é o Messi. Então, por aí nós já temos que, de fato, dá para comparar, sim, um ao outro. Outro detalhe que nós temos que levar em consideração. Muita gente vai querer desmerecer o Pelé, porque na época do Pelé, futebol era de pedreiro. Velho, na época do Pelé, a gente normaliza o que ele faz, o que ele fez, porque a gente está olhando com a mente de hoje. Se você olhar com a mente de hoje, você ia olhar para Thomas Edison, para esses caras que fizeram grandes invenções, vai dizer assim, meu irmão, você está batendo cabeça com isso aí. Isso é uma coisa muito simples, porque a gente já está desfrutando de outra época. Mas na época do Pelé, o que ele fez não era normal. Só para você ter uma ideia, o Messi ganhou o tricampeonato da Argentina na Copa do Mundo. Inclusive, os argentinos discutem que, de fato, de Copa do Mundo, eles são os maiores campeões juntos com, eu não sei se é com a Itália ou com a Alemanha, agora falhou na memória. Porque desde que a taça da Copa do Mundo se chamou Taça da Copa do Mundo, porque antes era a Jules Rimet, o Brasil ganhou 3 com a Jules Rimet e 2 com a Copa do Mundo. E a Argentina ganhou as 3 com a Copa do Mundo, que foi de 74 para cá. Então, assim, desde que a gente entende de fato de futebol, olhando principalmente para o mundo antigo, a gente vai ver que havia muitas bizarrices no futebol, mas eles estavam vivendo uma época diferente, não tinha toda essa tecnologia. Eles precisaram, tem uma frasezinha que falam hoje, né? Eles precisaram correr para a gente poder andar. É mais ou menos isso aí, de fato. Talvez, se não tivesse Pelé, não teria Maradona, não teria Messi, não teria Neymar, porque esses caras beberam muito da fonte do que o Pelé fez. O Pelé revolucionou o futebol. Antigamente, se você assistiu o filme do futebol do Pelé, o filme do Pelé fala muito sobre isso. O Pelé pegou uma época em que o futebol era pragmático, era tipo, resultado. Não vai inventar firula, tem que jogar, sabe, não podia ter isso. Era aquela coisa que hoje a gente vive. Fulano era habilidoso, mas não ganhou tanto título. Não, fulano ganhou título, mas não era habilidoso. O Pelé acabou com essa graça, porque ele conseguiu ser habilidoso, sendo artilheiro e ganhando títulos. E pior, tá? Ele conseguiu muitas das vezes ser artilheiro e assistente da mesma competição. O maior artilheiro e o maior assistente da mesma competição. Por exemplo, da Copa do Mundo, até bem pouco tempo atrás, não lembro se até o Ronaldo Fenômeno, não, até o francês lá, que eu esqueci o nome agora, que foi o maior artilheiro de uma edição de Copa do Mundo, fazendo 13 gols. O Pelé era o maior artilheiro e ainda é o maior assistente. O Pelé tem 10 assistências na Copa do Mundo. O Messi tem 8, ainda pode passar, deve passar, se o pessoal da Argentina ajudar, porque aquela assistência que ele deu pro Julián Álvares era pro Julián Álvares fazer o gol. Aí o Julián Álvares não fez, ele falou assim, quer saber, deixa eu fazer eu mesmo. Então, assim, o Pelé, de fato, abriu o caminho. Ele literalmente abriu o mato para todo mundo poder passar. Dito isso, quem jogou com o Pelé e quem viu o Pelé jogar disse que, de fato, o Messi está chegando perto do Pelé. Se ele ganhar a Copa do Mundo, isso muda? Eu não sei, mas eu acho o seguinte. Vamos ter em consideração o seguinte. O Messi tem 915 gols, se eu não estou enganado. Provavelmente, não sei quando o Messi vai parar, porque ele já tem 39 anos. Mas se ele for tentar, por exemplo, jogar mais 2 aninhos aí, igual o Cristiano Ronaldo, e chegar aos 41 jogando futebol, eu não duvido nada que ele consiga chegar a 1000 gols. O Messi já é o maior artilheiro das Copas do Mundo, já é campeão da Copa do Mundo. O Messi já é o maior assistente do futebol, o cara que mais deu assistências na história do futebol. É um dos maiores artilheiros, tem 915 gols. O Messi é o maior campeão do futebol, o cara que ganhou, acho que, se eu não me engano, 46 ou 47 títulos. O Messi é o maior ganhador da Bola de Ouro, lembrando que na época do Pelé,
Eu não lembro se não tinha bola de ouro ou se eles não consideravam os brasileiros como campeão e como ganhadores da bola de ouro. Então, assim, o Messi, desde que a bola de ouro existe, ele é o maior campeão. E lembrando que a bola de ouro é da França, não é da Argentina, não é do Brasil, é da França, da Europa. E eles viram o que o Messi fez na Europa. Dito isso, cara, vamos ser racionais aqui. Vamos tirar a bandeira do Brasil de lado e vamos considerar o seguinte. Se o Pelé fosse de outra nação, como a gente veria isso? Porque, assim, a gente desvaloriza muitas vezes as coisas que são feitas na nossa nação. Mas quando era feita na nação dos outros, a gente valoriza. Cara, o Brasil não tinha Copa do Mundo. E assim, nós já tínhamos disputado a Copa de 30, 34, 38. Aí 42 e 46 não teve por conta da guerra. Aí voltou em 50. 4 Copas do Mundo e ainda teve a de 54. Lembrando que na de 50 o Brasil perdeu na final, que não era exatamente uma final, era um quadrangular lá entre times. E aí o Brasil precisava vencer, na verdade precisava empatar com o Uruguai. E o Uruguai venceu 2-1 e aí ficou conhecido como Maracanazo. Depois daquilo ali, o brasileiro desistiu um pouco do futebol. E assim, em 54 o Brasil também chegou, acho que nas quartas de final e caiu. Nós viemos de 5 Copas que o Brasil não conseguia nada. E na Copa de 58, quando o Pelé ganhou, o Brasil não era nem entre os favoritos. E muita gente achava que o Brasil não ia conseguir chegar em lugar nenhum. E o Pelé não era titular. O Pelé conquistou a titularidade, conseguiu sair fazendo um monte de gol e fazendo 2 gols na final da Copa do Mundo. Um deles, aquele golaço que ele dá um chapéu e toma ele de primeira na Suécia. Que se hoje a gente for falar o Brasil ganhou contra a Suécia, a gente vai pensar, a Suécia não é nada. Mas naquela época era uma potência. E assim, de 4 Copas que o Pelé disputou, ele ganhou 3. Velho, isso é absurdo. Isso tem que entrar na nossa análise. O Messi ganhou uma de 6 que ele disputou. Tá indo pra sexta agora, né? Ele ganhou uma de 5 até 2022. Agora ele tá indo pra sexta, pode ganhar de novo. Ele poderia ganhar 2 em 6. O Pelé ganhou 3 em 4. Velho, é muita coisa, é um absurdo. Quando o Messi ganhou a primeira Copa do Mundo, ele tinha 35 anos. O Pelé, com 35 anos, já estava aposentado há 5, desfrutando de ter ganhado 3 Copas do Mundo. Aí vai entrar alguém e diz assim, quando ele ganhou a primeira Copa do Mundo, ele não era titular, mas conquistou a titularidade, lembrando que ele tinha apenas 17 anos. A segunda Copa do Mundo que ele ganha, quem ganha de verdade foi o Mané. Porque o Pelé acabou se lesionando e não conseguiu jogar todos, se eu não me engano, eu acho que ele volta na final da Copa do Mundo, mas, ou não, acho que não, na de 62, que ele jogou só a primeira partida, acho que a primeira e a segunda, lesionou e não jogou mais. E aí depois nós temos a Copa de 70, que foi um esquadrão, e aí tem o Jairzinho, que marcou gols em todos os jogos, mas o Pelé distribuiu assistências e marcou gols naquela Copa. Se a gente for considerar isso, então assim, cara, se a gente tira o fato de que tem um time para ajudar o cara, então a gente anula praticamente todos os títulos, porque ninguém conseguiu fazer todos os gols de todos os jogos de um título de um time que foi campeão, incluindo o Pelé e o Messi. Dito isso, sim, eu acho que o Messi já está no mesmo patamar do Pelé. E aí depende da sua torcida. Você pode ser aquela pessoa que diz, não, o Messi já é maior do que o Pelé. Tudo bem. Ou você pode dizer que o Pelé é maior que o Messi. Tudo certo também. Isso é uma questão de opinião. Agora, o que eu não concordo é com o fato de diminuir um para querer enaltecer outro. Não, é filho da FIFA. Não, é porque na época dele era pedreiro. Isso aí eu acho que é completamente bizarro. E assim, só para deixar bem claro, eu particularmente acho que o Messi ainda não conseguiu chegar no patamar do Pelé e vou explicar porque aqui rapidinho, em 1 minuto. 1 minuto acaba esse vídeo. Primeiro, 4 Copas do Mundo que o Pelé disputou, ganhou 3. De todas as competições que o Pelé disputou, o Pelé ganhou 2 Libertadores. Quantas Libertadores o Pelé disputou? As 2. Tudo que o Pelé disputou, ele conseguiu, assim, quase todas as competições que ele disputou, ele conseguiu fazer mais gols do que jogos. Ele era mais ou menos o que seria um Haaland misturado com um Mbappé com a habilidade do Messi. Então, assim, ele era bizarro. Dito isso, tem muitos números que a gente não pode dizer que é oficial, porque não tinha registro como tem nessa época. Até o Cristiano Ronaldo quis zoar o Pelé dizendo, olha, agora eu posso dizer que eu vou chegar a 1000 gols e todo mundo vai ver os meus gols porque tem gravado. Mas na época do Pelé não tinha essa tecnologia que tem hoje. Então, dito isso, por conta disso, e tendo em consideração o seguinte, o Pelé ganhou a primeira Copa do Mundo do nosso país. O Brasil é o país do futebol por conta do Pelé. Sim, senhores. O Messi, quando conquistou a primeira Copa, quando ele ganhou a Copa do Mundo de 22, a Argentina já era bicampeã. Então ele ganhou o terceiro. O Pelé ganhou o primeiro, estava no segundo e estava no terceiro. E para quem não lembra, ele estava comentando a Copa do Mundo de 94 e 2002. Então assim, o Pelé viu basicamente os 5 títulos da seleção brasileira. E assim, você pode dizer que o Messi é melhor, tudo certo. Você pode achar que o Messi é melhor, mas tendo em vista que a gente não viu o Pelé jogar.
Tendo em vista que a gente não viu Pelé jogar, não dá para criticar, não dá para elogiar. Eu estou apenas citando o fato histórico. Historicamente, não dá para negar o que foi feito, porque tem registro, tem pessoas que testemunharam, e há imagens, sim, ainda que preto e branco, mas temos imagens do que o Pelé fez. Então, assim, dito isso, o Messi, de fato, ainda, para mim, pelo menos, não está acima do Pelé, mas eu acho que eles já estão em pé de igualdade. E você, qual a sua opinião? Comenta aí sua opinião com relação a isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, que aqui nós vamos ter vídeo de Copa do Mundo praticamente todo dia, se tudo der certo. Valeu, tamo junto e até a próxima.